Estamos começando mais uma sessão do programa Na Direção Delas. Aqui, na tela da TVU Recife, filmes dirigidos por mulheres. Apesar da subrepresentação feminina no audiovisual brasileiro, principalmente quando o foco é a atividade de direção, na função de produtora executiva, a participação das mulheres tem sido representativa. 41% dos certificados de produtos brasileiros emitidos pela Ancine em 2015 tiveram produção executiva exclusivamente feminina. Estamos gradativamente ocupando os espaços. Eu acho que o papel da mulher no cinema é o mesmo papel que tem na sociedade, né? Que é ainda bem subalterno, secundário, desclassificado, pouco legitimado ainda, né? Porque acho que em qualquer esfera social, e a arte está dentro disso, a esfera social e cultural, a gente pode ver reflexos da nossa sociedade, né? E o que a gente tem na nossa sociedade ainda é um machismo muito forte. A mulher precisa ainda se superar por ser mulher, não só profissionalmente, mas está sempre em constante luta contra esses reflexos do machismo da sociedade cultural. Existe também no pequeno universo da arte. Mas, enfim, eu sou de uma geração ainda que não discutia de uma forma... Talvez tenha sido uma geração de um vazio entre os anos 60 e 70, que houve um movimento feminista muito forte na arte mundial e no Brasil também, que é pouco falado. Eu acho que os anos 90, 2000, que é esse período em que eu me formei artisticamente, profissionalmente, a gente pouco discutiu isso, a gente sofreu muito na pele os reflexos de uma pouca discussão sobre o papel da mulher, né? Mas acho que a gente tem uma nova geração de artistas e de ativistas que nos resgatou, né? Acho que o programa é uma amostra disso, assim, dessa preocupação, desse protagonismo que a discussão sobre o papel da mulher na arte está tomando, né? Mas a gente se sente ainda. A gente fez um festival 2 ou 3 anos atrás, uma pequena amostra que foi simplesmente sentindo os sintomas do pouco espaço que filmes feitos por mulheres tinham no mercado, e chamava Cinema de Mulher. Isso causou um alvoroço tão grande que era uma coisa que eu realmente eu não sentia, assim, eu talvez não notasse. Como eu disse, esse hiato entre ativismos e movimentos, talvez eu não tivesse notado, mas essa mostra que veio de uma forma bem... Vamos mostrar nosso trabalho e vamos mostrar só trabalhos de mulheres. Mas causou uma polêmica tão grande no nosso pequeno gueto, que é o Recife, que deu para notar de uma forma muito forte mesmo, que ainda incomoda, assim, a presença nas cabeças de produção e de criação artística. Talvez nem só incomode, talvez seja um incômodo que eu não sabia de onde vinha, que talvez a nossa sociedade como todo, homens, mulheres, realizadores, diretores, estejam sentindo agora, e a gente esteja tentando suprir isso, sanar isso de uma forma assim de produção também, né? Hoje nós vamos assistir ao curta-metragem Encantada, dirigido pela artista plástica Lia Letícia. O Encantada, eu acho que ele é um bom exemplo desse trabalho de criação coletiva, em que eu levo o título de diretora, mais por uma questão de imposição, de classificação, de taxonomia, de quem é quem, de hierarquia, do que realmente a concepção é muito coletiva, assim, né? O Encantado ele surgiu de um convite para fazer uma exposição sobre a artista Lia de Itamaracá, que é uma artista bem conhecida, mais talvez conhecida muito pela questão folclórica, mas que o próprio produtor da Lia, quando ele chegou a mim, ele chegou com uma vontade muito grande da gente pensar essa exposição de Lia como uma artista contemporânea, como uma artista que não estava só limitada à ciranda, as músicas regionais, né? Como a gente poderia pensar na Lia como uma artista universal, não dentro dessa caixinha do folclore nordestino, de música nordestina. Em cima disso, nas exposições sempre tem aquela coisa clássica que é a linha do tempo. Você vai entrar na exposição e tá lá, a artista começou a trabalhar em 1900 não sei quanto, fez não sei o que, em 1903, 1200 não sei o que.
E eu pensei nessa linha de tempo como uma linha de tempo videográfica. Então eu fiz 10 pequenos vídeos, a maioria deles bem documentais, sobre a trajetória da vida dele. E o Encantado, ele, na verdade, ele foram sobras desses 10 pequenos filmes que estariam na exposição. Só que eram as sobras mais experimentais, digamos assim, que a gente fez um passeio de barco. Eu sugeri fazer um passeio de barco em volta da ilha de Itamaracá. E nesse passeio existia muito essa memória de Lia, da ilha, de uma ilha assim quase, acho que arcaica, assim, de um período da ilha em que não existia tanto essa questão do turismo, que era o período clássico em que ela cantava cirandas. Então o filme foi ganhando, essas imagens, na verdade, que não eram um filme ainda, foram ganhando um caráter meio antropológico, assim, muito forte, né? E no sentido bem de símbolos, assim, que foram trabalhados, símbolos visuais e muitos símbolos sonoros. Na verdade, acho que o filme tem essa camada sonora que conta a narrativa mais do que as imagens, assim. Que foi o trabalho, que eu volto a falar que é um trabalho de concepção bem coletivo, bem horizontal, que é com o Adalberto, que nós fizemos juntos a fotografia, nós pensamos juntos essa questão sonora, nós pensamos juntos a edição. Então, assim, essa narrativa que está por vezes em segundo plano, que é a sonora, na verdade, na minha concepção, é a primeira, que é essa camada narrativa mesmo que tem o filme, que ganha um aspecto de tensão, enfim, que conta uma história ali que as imagens não estão preocupadas em contar. Boa sessão para todos e até semana que vem!
saída.